Olá, amigos e amigas, está entrando no ar o Cidade Esporte e hoje com os seguintes destaques. Boliche, conheça mais do esporte americano e suas curiosidades que conquistam adeptos brasileiros. No quadro especialista, Rodrigo Brasileiro, nutricionista esportivo, orienta sobre a creatina e seus benefícios para músculos e cérebro. A entrevista dessa semana é com Yasmin Alencar, atleta de judô, que fala sobre suas conquistas e as próximas competições da modalidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Cidade Esporte. Estamos em canal aberto no canal 6.3 da sua TV e no YouTube TV Cidade de João Pessoa. Boliche, conheça um pouco mais deste esporte que começou nos Estados Unidos e que vem ganhando cada vez mais adeptos aqui no Brasil. Vamos conferir? Graças ao cinema americano a gente conhece esse esporte, mas a grande verdade é que a gente pratica muito pouco o boliche, que consiste em você apontar uma bola para 10 pinos no fundo de uma pista e tentar alcançar um strike. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse esporte tão praticado nos Estados Unidos e que está chegando com mais força aqui no Brasil. E hoje quem eu convidei para jogar boliche comigo aqui nessa pista que fica no bairro de Manaíra é o Rodolfo Guerra. Rodolfo, boa noite, João. Prazer tê-lo aqui no nosso... Você trouxe essa pista para João Pessoa para ter uma grande opção de diversão aí para o pessoal que gosta da cultura norte-americana. Exatamente, João. O Rockball hoje é mais uma opção de entretenimento para a população de João Pessoa. Então a gente trouxe toda essa estrutura de boliche, juntamente com a alimentação, para os nossos clientes se sentirem à vontade e vir jogar com a gente. O boliche é um esporte muito democrático. Por quê? Porque ele atende todas as idades. Tanto crianças, quanto adolescentes, quanto os adultos, quanto os idosos. Sempre vêm aqui ao Rockball e aproveitam muito o nosso boliche. Então é um esporte que agrega a todas as idades. Agora me conta um pouquinho das regras, porque a gente conhece um pouco por causa dos Flintstones. Exatamente, né? É uma referência muito boa. Aí você tem os Búfalos d'Água, o clube do Fred Flintstone. Exatamente. É basicamente isso. Você pega a bola, aponta na direção dos 10 pinos e tenta derrubar. Isso. Como é que funciona o jogo de boliche? O jogo de boliche a gente vai ter 10 rodadas. Cada rodada a gente tem 2 tentativas. Funciona como? Desde uma pessoa até 6 pessoas por partida. É um esporte que a gente consegue jogar em grupo, individual ou até mesmo em dupla. Então qual é o objetivo? O objetivo é a gente jogar a bola e fazer um strike, que é acertar os 10 pinos. Se a gente não conseguir fazer na primeira tentativa, não for um strike, ainda tem a chance, na segunda tentativa da rodada, a gente fazer um spare. E aí, strike ou spare, você tem uma quantidade de pontos que você ganha. Exatamente. Ao final de 10 turnos, quem fizer mais pontos, ganha a partida. Olha, eu vou dar uma parada aqui, rapidinho, só para contar um pouco da história desse esporte. Nos anos 30, um arqueólogo norte-americano encontrou uma tumba de uma criança no Egito. Dentro dessa tumba, pinos e uma bola, no que parecia ser um jogo de boliche bastante arcaico. Isso 3.200 anos antes de Cristo. Na Polinésia, um jogo chamado Ulamaica também é considerado como uma das origens do esporte. O boliche acabou se difundindo muito nos Estados Unidos a partir do final do século XIX, com as regras e as federações começando a se estabelecer. É um esporte de precisão e entra na mesma categoria, por exemplo, que o tiro com arco, o tiro esportivo e a sinuca. Como é que surgiu a sua paixão pelo boliche? Porque isso aqui não é só um negócio. Exatamente. Isso aqui é uma coisa que você faz porque você gosta. Exatamente. É um sonho da minha família, é meu sonho. Então a gente viaja sempre nos Estados Unidos anualmente. E lá a gente conheceu vários centros de boliche. Tanto em Las Vegas, quanto na Califórnia, por ali, Los Angeles. Tem muitos centros de boliche, então a gente sempre vai por lá. Conheceu essa cultura, então a gente agregou ao negócio. Trouxe mais um entretenimento para as crianças, para os adultos, para os adolescentes, para a população de João Pessoa. Mais uma opção. Maravilha.
Agora, isso aqui é uma tecnologia imensa, né? Porque você tem sensores, você tem uma série de coisas aqui trabalhando tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Se um fusível queimar aqui do rearmador de bolas, a gente tem que descobrir onde está. Então, a gente tem um técnico de boliche aqui que trabalha junto com a gente para fazer essas manutenções periódicas. E está tudo funcionando perfeitamente para o nosso cliente chegar aqui e sair satisfeito e feliz. O boliche acaba envolvendo não só a parte esportiva, mas também muita engenharia e tecnologia também. Tá aí, olha, vocês veem, o maquinário todo funciona da seguinte forma. E os pinos, eles são levantados por cordinhas. Exatamente. Os pinos que foram derrubados, eles não voltam lá para baixo, para a pista, até que seja terminada a rodada. Exato. Só voltam os que ficaram em pé. E aí os que ficaram em pé, eles são posicionados da forma correta. Exatamente. Cada pino tem sensores e o rearmador de bolas só devolve os pinos que não foram acertados. E aí isso aqui, periodicamente, esses equipamentos todos têm Diariamente, manutenção. Jorge. A gente precisa fazer as manutenções para o bom funcionamento do boliche. Como a nossa temática é do rock, então eu vou aproveitar a oportunidade para a gente saber como é que faz a mão para colocar no boliche. Que é essa mãozinha do rock. Exatamente. São esses 2 dedos que a gente preenche aqui, nesse buraco, e esse dedo no outro. A gente coloca o antebraço posicionado para frente, onde a gente está em direção ao pino, e esse dedo em direção. Aqui na pista a gente vai ter algumas setas. A gente mira na seta do meio para acertar o pino e acertar o nosso objetivo, que são os 10 pinos, e fazer um belo strike, como você vai fazer agora. Bora, vamos lá. Bocha, o prefeito da capital, Cícero Lucena, faz entrega de kits aqui no Paço Municipal. Cícero Lucena entregou para João Victor Alves e Renata Vieira, ambos com deficiências e acolhidos pela Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, FUNAD, além de uma sapatilha de atletismo para jovem atleta Marcos Henrique, destaque em competições estaduais nas categorias Sub-18 e Sub-20. O encontro com atletas aconteceu no Centro Administrativo Municipal, o CAM, em Água Fria, e contou com a presença do vice-prefeito Léo Bezerra e do secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação, Juliano Sucupira. A ação simboliza o cuidado da Prefeitura com todos os públicos e reconhecimento do esporte como instrumento de transformação e superação. Um compromisso de cuidar das pessoas com deficiência, garantindo a elas que tenham acesso ao esporte e uma oportunidade para o segmento de se desenvolver e elevar o nome da cidade de João Pessoa no pódio. Agora vamos para o quadro Tá na Rede. Agora vem o quadro Tá na Rede. E o lance dessa semana vem do tênis, onde chama a atenção a revolta de um jogador descontando sua raiva na raquete. Bublik perdeu um ponto contra o Argeno no segundo set e ficou revoltado, destruindo a raquete no Master 1000 de Paris. Veja a ação. E a raquete foi embora. Vamos ao intervalo. Na sequência tem um quadro especialista com o nutricionista esportivo Rodrigo Brasileiro, que fala sobre os benefícios da creatina para o uso nos músculos e o cérebro. TV Cidade, a emoção do esporte começa aqui. Voltamos com o Cidade Esporte. Agora você fica com um quadro especialista. Essa semana com Rodrigo Brasileiro. Ele é nutricionista esportivo e vai orientar sobre o uso e benefício da creatina para os músculos e para o cérebro. Confira. Olá, Pedro Paulo, TV Cidade. Aqui vai mais um conteúdo para você. Fala, galera! A creatina não é só para os músculos, ela também pode turbinar seu cérebro. E estudos recentes realizados nos Estados Unidos estão mostrando isso com cada vez mais clareza. Um estudo publicado na Scientific Report em 2025 acompanhou 15 participantes privados de sono. Eles tomaram uma dose elevada de creatina e realizaram testes mentais durante a madrugada. Resultado: os que tomaram creatina tiveram melhor desempenho cognitivo, com mais foco, raciocínio e resistência mental. Universidades americanas também estão investigando o papel da creatina como
neuroprotetora. A ideia é que ela possa ajudar a preservar a função cerebral em idosos ou em pessoas com risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. Além disso, há estudos clínicos em andamento nos Estados Unidos com atletas, idosos, pessoas com depressão e até transtornos cognitivos. Os resultados são preliminares, mas os sinais são promissores. O que esses estudos sugerem? Melhora na memória de curto prazo, redução da fadiga mental e possível proteção contra o declínio cognitivo. Mas atenção, os efeitos variam de pessoas para pessoas e os benefícios cerebrais podem levar semanas de uso contínuo para aparecer. A maioria dos estudos usam creatina monoidratada em dose de 5 gramas por dia. E você busca qualidade máxima? Vale conhecer a Creapure, uma creatina alemã com altíssimo grau de pureza e segurança. E lembre-se, creatina é um complemento, ela não substitui sono de qualidade, alimentação equilibrada e atividade física. Nutrição é estratégia e a creatina pode ser uma aliada da mente e do corpo. Obrigado, pessoal, até breve. Basquete! E a Unifacis, hein? Teve um bom início da temporada, já 2025 e 2026, no estado do Rio de Janeiro. Das 3 partidas, venceu 2, perdendo apenas para o Flamengo. Essas 2 vitórias vieram sobre os cariocas, Vasco e Botafogo. E nessa semana, os paraibanos iniciam uma sequência de jogos em casa. A primeira já foi o seu domínio em casa no clássico contra o Fortaleza, vencendo por 85-71. Na sequência, a Unifacisa recebe o Mogi e no sábado enfrenta o Corinthians Paulista em Campina Grande, na Arena Facisa. Ambas partidas são às 19h30 e o ingresso para os jogos em casa são vendidos no site oficial basqueteunifacisa.com.br de forma antecipada. Voleibol, e a Paraíba teve um grande feito nesse final de semana. A seleção paraibana sub-16 do voleibol feminino teve um grande feito em Rio Branco, no Acre, ao subir para a primeira divisão, a elite do voleibol nacional. A seleção paraibana, apesar de muita garra e talento durante toda a competição, não conseguiu vencer a invicta seleção do Pará na grande final. A disputa aconteceu no ginásio do Sesc, no Rio Branco, Acre, e o Pará foi o campeão invicto, vencendo a Paraíba por 3-0. Apesar da derrota em quadra, as paraibanas foram promovidas e vão disputar a primeira divisão nacional no ano que vem. A competição teve 7 jogos em 5 dias e a seleção paraibana venceu 4: Amapá, Roraima, Piauí e Bahia. A equipe tem 12 jogadores e na comissão o técnico Alex Fragoso, o assistente Danilo Rocha e o chefe da delegação Roosevelt Barbosa, o Buscapé. E aproveitando, João Pessoa vai estar sediando a partir da próxima segunda-feira até domingo no ginásio Ronaldão, o Brasileiro de Ginástica Artística. Então, se você quiser acompanhar, saber um pouco mais, vê esse endereço aí do Instagram e vai ver grandes estrelas, tanto do cenário nacional, começando ali do mirim até o adulto. O assunto é futebol amador. Copa João Pessoa de futebol amador que já está chegando no fim. Cruz das Armas perdeu 1-0 para Tibe. Eliminado, o Cruz das Armas, surpresa na competição. O Santa Clara ficou no empate com o Valentina 1-1. E o favorito Valentina segue firme e forte, pois venceu por 5-3 nos pênaltis. Completando a rodada das quartas de final, tem nos próximos dias Jardim Planalto e Nova República. E também recebe o Varadouro. Mais informações você confere com Ramon Mendes no Instagram, Esporte Amador PB. E para fechar com a rapidinha do futebol, o técnico Carlo Ancelotti convocou pela penúltima vez a seleção brasileira para os últimos amistosos do Brasil em 2025, que são Senegal, dia 15 de novembro, às 13 horas em Londres, Inglaterra. Dia 18 de novembro, 4h30 da tarde, contra a Tunísia, na cidade de Lille, França. Foram 26 nomes, 6 deles atuam no Brasil, inclusive o goleiro Hugo Souza do Corinthians, e 3 novatos. Um estreante com a camisa canarinha, Luciano Juba, ele que é do Bahia e vai defender a seleção brasileira nesses 2 amistosos. Matheus Cunha, paraibano de João Pessoa, confirmadíssimo no ataque. A ausência foi Douglas Santos, outro paraibano que defende o Zenit. Ele fica de fora porque teve uma lesão, nada grave no ombro, mas ficou impedido de defender a camisa do Brasil. E rapidinho, um amistoso do 13.
confirmado no estádio O Amigão, dia 13, contra o Retrô de Pernambuco, também já visando aí a Série D. Afinal de contas, o Retrô e também os próximos adversários já estão marcados, inclusive o Maguari, são adversários diretos da equipe paraibana na Série D 2026. Vamos no intervalo, na sequência tem uma entrevista com Yasmin Alencar. Ela é atleta de judô e vai falar um pouco mais da sua carreira e as próximas competições na modalidade. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte, o assunto agora é judô. E para falar sobre a modalidade, a gente recebe a judoca Yasmin Alencar, que vai falar justamente sobre essas suas vitórias, conquistas e as próximas competições representando o estado da Paraíba. Yasmin, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. Como foi seu início no judô? Obrigado pelo convite. Eu comecei quando eu tinha 9 anos, que foi quando o meu tio falou para minha mãe me botar no judô, porque eu era criança muito levada, não parava quieta. Aí meu tio falou que era para eu começar a fazer algum esporte e na mesma época meu primo fazia judô. Eu comecei a fazer judô no mesmo canto que ele e fui me desenvolvendo, acabei gostando e agora estou aqui. Você treina com um cara muito conhecido no meio que chama-se Bruno Machado, Sensei Bruno Machado. Quantas vezes por semana você treina com ele? Eu treino 5 vezes por semana. Eu treino 3 vezes na Academia Zilo e 2 vezes na escola, Instituto Rutiné, que ele também dá aula lá. Como é que são esses treinos? São muito específicos e fortes. Às vezes a gente treino mais técnico, às vezes mais físico. É muito bom os treinos que você recebe. Você intercala com outras coisas ou só o judô mesmo? Faz musculação ou tem alguma corrida, alguma coisa? Às vezes eu corro com meu pai, mas por enquanto é só o judô mesmo. Só no judô. Teve que renunciar em nome do judô? Alguma outra coisa? Já renunciei a aniversário já de amigas, familiares, para ir para competição, para treinos. E falando em competição, aqui a gente tem algumas das suas conquistas. Quais são as conquistas aqui mais importantes para você? Aqui é o brasileiro final que teve, esse é o regional, as duas, a Copa Natal, Copa João Pessoa, mais Copas, tricampeã paraibana e é isso. Você é da categoria sub-13, menos 60. Você sente que tem que ter mais velocidade ou é mais uma questão de técnica ou força? Eu acredito que eu tenho os dois. Tem mais os dois? Porque o meu peso, eu acho que não seja mais de gordura, seja mais de músculo. Sim. Então eu acredito que eu tenho os dois. Você tem os dois. Ainda tem aquele nervosinho antes de começar as lutas? Eu acredito muito em mim, mas eu acho que só tenho os nervosismo em campeonato grande, tipo brasileiro, essas coisas. E eu vou ter mesmo no Pan-Americano que vai ter agora. Ah, com certeza. Quem te cobra mais, hein? Papai, mamãe ou Bruno, hein? Ou você mesmo? Essa aqui, então, acho que deve ser a maior carinho, né? Essa do brasileiro aqui, né? Então, se vier o sul-americano nos próximos dias, o pan-americano vai ser a mais importante. Sim. O que te inspira no judô? Eu tenho muito carinho no judô porque ele me ajudou em momentos muito importantes, né? E quando eu fico pressionada com alguma coisa, ou eu penso muito, eu vou pro judô, treino, né? Pra tentar aliviar minha cabeça. É o jeito que eu tenho para aliviar. Tem algum atleta de inspiração? Nicole, boa. Você se imagina competindo já em um mundial, pensando nas Olimpíadas? Sim, meu maior sonho é ser campeã Olimpíada, Mundial, essas coisas. Bem, já está a caminho, né? E os próximos dias você tem o Pan-Americano. Como é que está essa preparação? Eu estou focada, muito focada mesmo para conseguir trazer a medalha para cá. Estou treinando muito forte, muito físico, muito técnica, treinando muito, muito forte. E também vai ter o Paraibano, né? A primeira etapa. Nos próximos dias você tem o Pan-Americano, que vai estar acontecendo onde mesmo, Yasmin? Vai estar acontecendo no Peru. No Peru. Como é que está essa preparação para lá? Estou muito focada, né, nos meus treinos, muito físico, muita técnica. Eu acredito muito que eu vou trazer a medalha para cá e estou me esforçando para conseguir, né, ser campeã, se Deus quiser. E como é que é esse processo de sair de João Pessoa, se juntar com a seleção brasileira e ir para a competição? Já está com dinheiro, você está arrecadando via algum Pix, como é que é? A gente está fazendo um Pix, né, no meu Instagram e ainda não teve o dinheiro arrecadado, mas a gente está tentando
e eu tô bem animada, né? Precisa de quanto para poder conseguir essa viagem? Mas basicamente é uns 10 mil reais. Uns 10 mil reais. O Pix está aparecendo aí na tela da Yasmin para poder participar desse Pan-Americano que é no Peru. Yasmin, quem quiser acompanhar mais a tua carreira, ajudar, como é que faz? Pode me seguir no Instagram, Yasmin Alencar Judô. Lá vai ter o Pix Solidário e vai ter a rifa também, que pode ajudar muito. Yasmin, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Fica o espaço aberto para suas considerações finais. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por toda a oportunidade. Minha mãe e meu pai, que me ajudam muito, meus maiores apoiadores. A Academia Zilo, Judô Machado, do Instituto Turtinéia, que são as pessoas que mais me ajudam assim e que apoiam muito a minha carreira. É mais difícil ir pro campeonato, treinar judô, lutar ou dar entrevista? A entrevista. Dar entrevista. Tá aí, falamos com ela, com a judoca paraibana Yasmin Alencar, que vai estar representando a Paraíba, o Brasil, no Pan-Americano, no Peru. Yasmin, boa sorte para você, que venham outras medalhas, outras conquistas. E quando chegar lá, lembra de vir aqui do Cidade Esporte, viu? Bem, de esportes, vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade de João Pessoa. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho. E claro, compartilha. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Um abraço e bola pra frente. Tchau!